Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que eu já tô acostumada a trazer aqui. Eu tô trazendo vlogs, rotina, dicas, receita e hoje vai ser mais um bate-papo. No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência, minha não, minha e do meu marido, a nossa experiência no consulado americano. Eu gostaria que ele estivesse participando comigo, mas devido à correria, ele tá trabalhando agora e eu preciso gravar esse vídeo logo porque a semana que vem vai ser mais corrida ainda. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, estava esperando por esse vídeo, deixe o seu like aqui para me ajudar muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que lá no Instagram tem todas as novidades. Todo dia eu tô por lá contando meu dia a dia, minha rotina. E é isso, me segue lá que você vai gostar. Então, vamos começar a nossa experiência lá no consulado americano. Meu marido sempre teve o sonho de conhecer os Estados Unidos, sempre. Ele sempre falava comigo, perguntava se eu queria. Eu sempre falei, sim, quero conhecer e tal. A gente sempre comentava, mas só comentava, assim. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. A gente sempre conversando, acompanhando pessoas de lá, vendo vídeos. E se você quer conhecer os Estados Unidos, viajar para lá, não é simplesmente só comprar passagem e ir. Você precisa fazer uma entrevista no consulado americano e eles, de acordo com o teu perfil, decidem se tu é aprovado ou não pro visto para visitar os Estados Unidos. Então a gente começou todo o processo para pedir o visto. A gente primeiro fez nosso passaporte, era mais ou menos março, abril de 2020, a gente começou, fez os passaportes, depois passou um tempão a gente só comentando sobre ir, mas nunca a gente tomou a decisão de pedir o visto. Então a gente fez o passaporte, demorou um tempo, no outro ano mais ou menos, em maio, a gente estava na pandemia, né? A gente decidiu que a gente queria mesmo conhecer os Estados Unidos. Então a gente foi no site, eu acho, do governo americano. A gente tem que preencher um formulário que se chama DS-160. Esse formulário tu vai preencher com os teus dados pessoais, dados da tua viagem, quem vai viajar contigo, para onde você vai, quantos dias, é, também sobre a sua profissão, se você estuda, seu salário, se você tem casa própria. Acho que tem essa pergunta, não sei se tem. Mas basicamente é isso, é um formulário sobre você, sobre sua família, sobre a viagem e sobre a sua situação financeira, seu trabalho, escola, essas coisas. E outras perguntas que tem no final, se você é terrorista, essas coisas, né? O formulário é bem grande, assim, tem bastante perguntas e ele é em inglês. Só que dá para traduzir para o português. É bem fácil, se você ler bem certinho, com calma, você consegue fazer tranquilamente o formulário. Tem gente que contrata assessoria, nós não contratamos. O Wagner, que entende mais ou menos assim inglês, mais que eu, né? Ele preencheu tudo certinho, o meu, do Lucas e o dele. Continuando, o Wagner preencheu o meu, o dele e o do Lucas. E esse formulário se chama DS-160. Depois que você preenche todo o formulário, vai gerar uma taxa. A taxa é US$ 160. Por isso que o nome é DS-160. Então é US$ 160 meu, US$ 160 do Wagner e US$ 160 do Lucas. Que no total em reais deu mais ou menos 2.600 e pouco. Pagamos a taxa, 2.600 e pouco. E depois que tu paga a taxa, tu abre lá a data para te fazer a entrevista. A gente escolheu fazer em Porto Alegre, que é mais perto aqui de casa. Então, lá em Porto Alegre não tem o CASV, que é para onde tu entrega os documentos primeiro. Lá em Porto Alegre é tudo no mesmo dia, então tu só precisa de um dia de entrevista. Acho que agora ficou melhor a luz. Continuando mais uma vez. Depois que a gente paga a taxa, abre lá o espaço para te escolher o dia da entrevista. Quando a gente foi escolher o dia da entrevista, a gente estava na pandemia e o consulado estava fechado, então era muito longe o dia que tinha disponível. A gente conseguiu para fevereiro de 2022. Isso tinha 9 meses de distância. A gente tava preenchendo em maio, por aí. Dali 9 meses a gente ia conseguir fazer a entrevista. Marcamos, ficamos chateados, né? Demorou muito, mas marcamos para fevereiro de 2022.
E durante aquele tempo, os 9 meses, o tempo foi passando, a gente sempre vendo vídeo, é muito apreensivo porque tinha muitos vídeos sobre a entrevista que era muito terrível, que, meu Deus, aquele medo na gente, como se portar, como se vestir, o que falar, o que não falar. Tá. Quando chegou outubro, novembro, a gente sempre atualizava lá a partezinha da data, porque às vezes alguém da entrevista desistia e abria vaga naquele dia. A gente sempre atualizando, sempre atualizando, sempre atualizando. Um dia, em dezembro, o Wagner atualizou e tinha uma data para 15 de dezembro de 2021. Nossa, a gente ficou muito feliz. Acho que era o dia 10 de dezembro por aí, a entrevista era dia 15. A gente ficou muito feliz e alteramos a data. Alteramos para o dia 15 de dezembro. Aí tá, no outro dia já compramos as passagens para Porto Alegre e já fomos. Pra gente ir no dia 15. No dia 15 chegou, fomos lá, nossa, chegamos no consulado muito bonito, e tinha muita gente, muita gente. Uma fila assim gigantesca. E o nosso horário era às 9. Aí primeiro tava a fila do pessoal das 8h30, eles chamavam por horário. Aí o pessoal das 8h30 entrou e tal. Depois eles pediram a fila das 9 horas. Daí a gente fez a fila. Lá na fila vem um moço, ele pediu a confirmação da DS e uma foto 3x4. Aí a gente entregou e depois ele pediu pra gente entrar. Quando a gente entra, a gente vai pra uma fila, assim, zigue-zague, e passa pelo detector de metais. No detector de metais foi tranquilo, deixamos a nossa pastinha com documentos numa bandeja e passamos. Depois que a gente passa o detector de metais, passa por uma porta bem pesada e depois vai para outra fila. Nessa outra fila, eles confirmam o número do passaporte, eu acho, e dão uma senha pra gente esperar a entrevista, tão temida entrevista. Então eles deram a senha, a gente foi lá, tinha muita gente esperando. E ficamos esperando, bem ansiosos e nervosos. Chamaram a nossa senha. Fomos chamados no guichê 14. Chegamos lá, era uma moça loira, assim. Ela tava de pé com uma camisa listrada, assim, social. Ela demorou um tempão pra dar bom dia pra gente. A gente ficou naquela, a gente dá ou não, dá ou não. Ela demorou um tempão, daí deu bom dia, a gente deu bom dia. E super nervosos. Daí ela pediu pra gente botar o dedo lá no laser, lá, sei lá, pra tirar as digitais, alguma coisa assim. Primeiro eu, depois o Wagner, tiramos. Aí ela fez pouquíssimas perguntas, a entrevista durou muito pouco tempo, pouquíssimo tempo. Ela perguntou para onde nós iríamos, a gente falou Orlando. Perguntou quantos dias a gente ia ficar, a gente falou 7 dias. Perguntou quantos anos o Lucas tinha, eu falei que tinha 2 anos. Perguntou qual era o nosso salário junto, o meu e do Wagner, nós falamos. E perguntou se a nossa casa era financiada. A gente falou que não, que era própria. Só isso. Essas simples perguntas, ela perguntou e pegou os passaportes e falou pra gente, vocês não foram qualificados para obter esse visto. E aqui nesse papel vai estar explicando mais o porquê. Aí ela entregou um papel pra gente. Nossa, naquela hora o nosso mundo desabou. A gente tava muito confiante. Nossa, foi horrível. Aí a gente saiu lá, saímos. Quando a gente saiu do consulado, o Wagner foi ler o papel. No papel dizia que tinha que comprovar mais vínculos com o Brasil. E, nossa, muito tristes. A gente ainda ia ter que ficar o resto do dia lá em Porto Alegre. A gente tinha planejado que a gente ia comemorar e tal. Nossa, foi horrível. Eu chorei muito. Pensei, por quê? Nossa, meu Deus. O que a gente fez de errado? Mil coisas na cabeça. O que a gente respondeu de errado? Será que a gente não deveria ter respondido assim e tal? Nossa, muito tristes. Por quê? Os Estados Unidos quer que você vá para o país deles, gaste todo o seu dinheiro e volte. Ele não quer que você fique lá ilegal morando. Então, eles querem que você comprove vínculos com o Brasil. Casa própria, carro, financiamento, que tu vai lá e depois volta, porque tu tem que pagar teu financiamento, por exemplo, escola, trabalho, tudo isso é vínculo que te prende no Brasil. Ou alguém, o teu parceiro, por exemplo, vai ficar e tu vai ir, isso é um vínculo que te prende no Brasil, né? E daí, tá. Ele deu o papelzinho dizendo que a gente não tinha vínculos com o Brasil. Nossa, ficamos arrasadíssimos. Tá, saímos desnorteados, almoçamos e tristes e tal. Na volta, quando a gente tava voltando pra Florianópolis, a gente foi de ônibus dessa vez, o Wagner já entrou em contato com a assessoria.
com uma assessoria bem famosa, entrou em contato com a assessoria e disse assim, eu posso, ele tinha uma dúvida, eu posso pedir o visto um dia depois que eu fui negado? Aí eles responderam, você foi negado quando? Daí Wagner falou, fui negado hoje. Daí ele falou, sim, você... Aí ele perguntou o porquê que a gente foi negado. Daí a gente falou que o papel dizia que a gente não tinha vínculos. Aí o moço da assessoria disse, não, sim, você pode pedir o visto de novo no outro dia, não tem problema. E daí o Wagner falou, e tem alguma chance de ser aprovado, alguma coisa que vocês podem fazer? Aí o pessoal da assessoria disse, olha, quando você já teve o visto negado, na próxima vez que você vai pedir de novo, tem uma parte lá que a gente pode fazer uma defesa. E nessa defesa a gente diz que tem todos os documentos que comprovam que a gente tem vínculo no Brasil, que a gente só quer mesmo ir lá e voltar. A gente diz que a gente tem o dinheiro da viagem, que a gente tem condições. A gente faz uma defesa, pede para eles olharem com carinho a entrevista, com carinho os documentos e tal. Aí o Wagner falou, ok. E daí eu e o Wagner conversamos, será que a gente pede agora? Será que a gente não pede? Nossa. E agora o Wagner ficou alguns dias conversando com a assessoria. Aí um dia, do nada, o Wagner resolveu contratar a assessoria. Contratamos a assessoria mais R$ 500 para tentar pedir o visto de novo. E aquele dinheiro da taxa, 2.600 e pouco, eles não devolvem, não estão nem aí. Não foi aprovado, o problema não é deles. O dinheiro não volta pra gente. Aí contratamos assessoria, dessa vez a assessoria preencheu toda a nossa DS 160 de novo, a minha, do Wagner e a do Lucas. A assessoria perguntou tudo pra gente e a gente respondeu pra ela e ela respondeu o nosso formulário. Depois que ela preencheu todo o nosso formulário, a gente confirmou as informações, aí a gente teve que pagar a taxa de novo, de $160 para cada um. Deu mais 2.600 e pouco, porque na época o dólar tava 5 e pouco, por aí, 5,50 por aí. Aí a assessoria preencheu o nosso formulário, pagamos a taxa, depois que a gente paga a taxa, é liberado lá para te escolher a data da entrevista. E isso era em dezembro. Aí a assessoria disse que tinha entrevista para março de 2022. A gente achou longe de novo, mas tudo bem, aceitamos, porque por conta da pandemia estava muito demorado para marcar as entrevistas. Então passamos dezembro, janeiro, fevereiro, março. Chegou março, perto do dia da entrevista, a assessoria entrou em contato com a gente, nos deu várias dicas de como se portar, o que falar, como se vestir, tal. Fomos bem preparados para a entrevista dia 15 de março de 2022. Fomos super confiantes, felizes da vida. Nossa, vai dar certo, vai dar certo. Já deu, a gente tá com assessoria, fomos. Tudo de novo, aquela fila bem grande, passamos pelo detector de metal, depois passamos por outra fila, pegamos a senha e ficamos esperando. Na hora que a gente fica esperando para ser entrevistado, dá aquele nervoso, daí tu fica vendo as pessoas da frente sendo negado, sendo aprovado, é bem difícil essa parte. Aí a gente foi chamado, só que agora não lembro qual era o guichê, se era o 7 ou se era o 8. E tinha um menino na nossa frente. E a gente ouviu a entrevista do menino. Aí o menino, ele tinha. Eu ouvi, a moça perguntou qual era o salário dele, ele falou que era 20 mil. Daí eu pensei assim, não pode ser que a gente veio parar atrás desse menino só pra ouvir ele sendo aprovado com um salário desse e a gente sendo negado. Aí eu ouvi ele falando que ele era empresário, tinha uma loja de eletrônicos, assim, e ele tinha uma renda de 20 mil reais. O pai dele era. A mãe dele era arquiteta e o pai dele era alguma coisa assim. E a moça falou que ele tinha sido negado. Ele saiu bem triste, eu fiquei assim, nossa. Aí eu fiquei, nossa, o menino com salário bom, de família boa, ele tá fazendo faculdade, parece. E foi negado, imagina a gente. Aí chegamos lá na hora da nossa entrevista, era uma menina bem jovem, uma moça bem jovem, morena, com olho verde, assim, bem bonita. E chegamos lá, ela deu bom dia, foi simpática, pediu pra gente botar os dedos lá pra tirar as digitais, nós colocamos. E na nossa primeira entrevista, a entrevista durou uns 2, 3 minutos, foi muito rápido. E quando a assessoria preencheu a nossa DS, lá na parte da defesa, eles falaram assim,
para o agente consular olhar com muito carinho, muito cuidado aos nossos documentos, que a gente tinha todos os documentos que comprovasse todos os nossos vínculos no Brasil, que eram vínculos bons e fortes, porque na outra entrevista foi muito rápida e a agente consular não pediu nenhum documento, não pediu nada. Então a gente esperava que dessa vez a agente consular visse ali que a gente tinha pedido para ela olhar que a gente tinha os documentos, porque a outra não fez isso. Aí dessa vez fomos, ela deu bom dia, perguntou pouquíssimas coisas também. Para onde a gente ia, quantos dias ia ficar, qual era o nosso salário junto, perguntou onde o Wagner trabalhava, o Wagner falou. Aí ela perguntou, e o que vende nessa loja que tu trabalha? Daí o Wagner falou, e daí foi menos tempo do que a primeira entrevista. Foi tipo 1 minuto, foi muito rápido. Aí ela falou, entregou o passaporte, vocês não foram aprovados para esse visto. Gente, imagina como a gente ficou. Tipo, a gente tava muito confiante dessa vez, muito confiante. Saímos e ela deu um papelzinho que explicava o porquê que a gente tinha sido negado. Saímos muito triste, muito mais tristes do que a primeira vez. Saímos muito mais tristes do que a primeira vez. Logo que a gente saiu, o Wagner pegou o papel, a gente nem viu porque a gente foi negado. Ele rasgou o papel, jogou no lixo, saímos chorando, arrasado. Meu Deus, por quê? Por quê? O que a gente fez de errado? Meu Deus, por quê? Muito tristes, muito tristes, muito tristes. Depois disso, voltamos. Nessa vez a gente foi de avião, foi bem rápido. A gente não teve aquele tempo no ônibus pra vir chorando, pensando na vida. Chegamos em casa e nos primeiros dias foi bem difícil. A gente tava muito triste porque a gente tinha planejado muito essa viagem. E a gente tinha o dinheiro, tinha guardado e tava se planejando muito pra viagem. E depois que os dias foram passando, a gente foi entendendo que esse não era o tempo de Deus para que a gente fosse para os Estados Unidos. A gente que confia em Deus e entende que Ele sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, nós entendemos que esse não era o tempo de Deus para que a gente fosse para os Estados Unidos. E tá tudo bem por isso. Estamos felizes, estamos animados, alegres, seguindo a vida com planos, com projetos e tá tudo bem. Daqui um tempo, quem sabe agora não, deu de gastar com visto americano, deu. Mas daqui um tempo, quem sabe a gente tenta de novo, porque a gente quer conhecer os Estados Unidos, mas vai demorar um bom tempo. Mas enquanto isso, a gente vai vivendo a vida, tem outros países que a gente pode conhecer, tem outras coisas que a gente pode fazer. Estamos bem, bem felizes, seguindo a nossa vida. E é isso aí. Essa foi a nossa experiência no consulado americano. Foi triste, as 2 vezes negadas. Nossa, muito triste. Então essa foi a nossa experiência no consulado americano. Tivemos o visto negado 2 vezes. Foi muito difícil, mas entendemos que essa não era a vontade de Deus para nossa vida neste momento. Que Ele sabe o que é melhor para nós, Ele conhece o nosso futuro, estamos confiando nele. Estamos alegres, felizes, com outros planos e é vida que segue. Se você não quer perder nenhuma novidade, que em breve, bem em breve, teremos muito mais novidades, me segue lá no Instagram, @IsabellaSassen, que lá eu tô todos os dias postando minha rotina, meu dia a dia, e em breve vai ter novidades, então fica de olho lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para saber como vai ser o decorrer desses dias, né, depois de 2 vistos negados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com um amigo. Se você teve seu visto negado, não fica triste, não fica desanimado. Acontece, daqui a um tempo tenta de novo, ou você vai para outros lugares, tem outros países que não precisa de visto e tá tudo bem. Não fica triste e saiba que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!